todos? Amém? Um motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus primeiramente, porque para mim foi uma grande surpresa, né? Vim aqui nessa noite primeiro, foi um presente, porque tem muito tempo, né, que eu não venho aqui. Tem muitos anos, deve ter quase uns 4 anos, que foi a última vez que eu vim aqui. E eu estava na segunda-feira, mexendo no meu celular e realmente sem nada para fazer. Estava revirando e entrei naquele negócio de tal de nuvem, né? Que tem nuvem da internet. E revirando o celular eu encontrei ali algumas lembranças que trouxeram muita saudade, né? Tem foto que eu não posso revelar porque inclusive eu, irmão, só o sangue, a aparência era derrubada, né? Jesus tem um pouquinho de misericórdia, eles estão um pouquinho melhorados, eu acho, né? Mas, irmãos, deu saudade porque eu vi tantas pessoas, tantos irmãos, e a gente vê quantos rostos ainda estão aqui que ainda eram daquela época, e vê que o Senhor, mesmo em meio à dificuldade, tem sustentado o seu povo diante da terra. E eu tive muita saudade, eu falei, Senhor, se o Senhor permitir, eu vou lá quinta-feira para adorar o teu nome lá e rever grandes amigos que ali eu formei. Talvez aqui alguns que não faziam parte da época, eu fiquei quase 10 anos congregando aqui na Manancial. Tive grandes homens e mulheres de Deus que me ajudaram ao meu ministério estar de pé até hoje. Eu falo para Deus que se eu estou de pé hoje, primeiramente por Ele, e segundo porque Deus colocou pessoas na minha vida. E esse ministério aqui fez toda a diferença na minha vida. E que Deus ele possa continuar abençoando a vida de todos os irmãos. O pastor Eliette não está aqui juntamente com o pastor Vitorino, mas mande um abraço dele, eles vão ver lá. Irmãos, esse vídeo está sendo gravado, tem pela misericórdia de Deus um canal no YouTube. Eu vou estar passando depois para o irmão que está lá atrás, depois o link para ele. Temos um canal de pregações, Deus tem feito, graças a Deus, muitas maravilhas através disso, e essa pregação vai estar lá também, e Deus vai abençoar a sua vida, amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Eu peço perdão primeiramente, né, já Deus usou já a Gabriel já para trazer ao tema, mas eu não fugi do tema, mas vou trazer um outro texto aqui que eu tenho a plena certeza que está na mesma linha, e Deus ele vai continuar falando aos nossos corações, amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29, e eu peço encarecidamente ao tecladista que depois me dá uma moral aí, me ajuda aí em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Graças a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 29, e a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. 2 Crônicas 29, a partir do versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim: porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos contar um período em que Israel, aqui não era mais as 12 tribos que Deus havia estabelecido quando tirou os filhos de Israel lá do Egito. Quando Deus ele instituiu através dos 12 filhos de Jacó, aquelas 12 tribos agora não são mais as 10, não são mais as 12 tribos. Por quê? Quando Salomão ele morre, a Bíblia vai dizer que o seu filho, por nome Roboão, se assenta ao trono de Israel, e Roboão ele vai implantar um governo aonde vai cobrar muito imposto do povo de Israel, ao ponto do povo não aguentar pagar tanto imposto e se reunirem e irem até o rei e questionar porque eles teriam que pagar tanto imposto.
esqueci agora do nome. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, permaneceram dentro de Jerusalém. Então agora se tornou o reino de Judá e o reino do norte, chamado Samaria. Aqui no reino de Judá ainda continuava a aliança de Davi, a aliança dos reis que viriam de Davi, e o trono e o templo estava dentro ali de Judá. Só que a Bíblia vai dizer que lá no novo reino que está sendo construído, lá em Samaria, levanta-se um homem, e este homem, chamado de Jeroboão, ele vai se sentar por permissão de Deus no trono de Samaria, naquelas 10 tribos que haviam se revoltado. E a Bíblia vai dizer que quando este homem se assenta ao trono, ele não tinha nada a ver com a linhagem de Davi, era uma nova dinastia que estava sendo levantada por permissão de Deus. Deus aparece para esse homem e diz o seguinte: se você andar comigo como andou Davi, eu farei o teu trono prosperar. Eu farei com que os teus inimigos temam diante da tua presença. Eu farei que todos os reinos da terra tenham medo e não queiram guerra contra você. Antes de você chegar, a vitória já vai estar nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer que Jeroboão inicia o seu reinado servindo a Deus. Só que ele percebe que durante os anos, todos os anos, as 10 tribos tinham que sair de Samaria e partir para o reino de Judá, porque todo ano eles tinham festas, onde eles tinham que se reunir para adorar a Deus e fazer sacrifício ao Senhor. E o templo estava lá em Judá, então eles tinham que sair de Samaria e ir para Jerusalém, para ir para Judá. Então Jeroboão, com medo de quando chegasse essas 10 tribos lá, o rei que estava lá tentasse persuadir novamente as tribos para se unirem, e ele perdeu o seu reinado. O que é que ele faz? Ele traz para dentro de Samaria a prática da idolatria. Ele planta dentro de Samaria a mesma cultura que os povos pagãos estavam cometendo, aonde Deus tinha dito para o seu povo: não adorareis outros deuses e nem colocareis estátuas em homenagem ao meu nome. O povo estava se contaminando, dizendo que Deus estava no meio dele, quando Deus não estava mais com eles. Então a Bíblia vai dizer que Deus, ele tira a sua presença do reinado de Jeroboão. E a Bíblia diz que todos os reis que vieram do reino do norte, nenhum andou com Deus. Para você ter ideia, conforme foi aquela corrupção, que no reino do norte se levantou um rei por nome Acabe, que ele fez tudo que desagradava a Deus. E para piorar a situação, ele vai casar com uma mulher sacerdotisa do reino da Fenícia, aonde adorava Baal e Azera. Pense é o reino que estava fazendo tudo que não agradava a Deus. E o que é que acontece quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus? Deus permite que o inimigo venha sobre a nossa vida. Não ache que porque eu canto ou porque eu prego e eu acho que eu posso fazer o que eu quero na presença de Deus. Para que a presença de Deus continue na minha vida, eu tenho que largar as práticas mundanas e me santificar diante dele, para que a presença dele não saia do meio de nós, para que a glória dele não nos abandone. Precisa haver uma santificação no meio do seu povo. O povo não queria mais saber de se consagrar. O povo não queria mais saber de se separar. Os holocaustos que eram para Deus agora estavam sendo ofertados para os ídolos. Deus havia retirado sua mão. E o que Deus permite acontecer com o reino de Samaria? Deus levanta um inimigo por nome do povo dos assírios. E o povo vem e aprisiona as 10 tribos, que toma elas como escravos. Lá em Judá, lá no reino ainda onde havia ainda alguns reis, que alguns andavam com Deus, vinha outros e faziam os mesmos pecados que estavam sendo cometidos lá em Samaria. A Deus levantava profeta e dizia: se vocês não andarem conforme a minha vontade, eu permitirei que o inimigo se levante contra vocês. Antes de alguma coisa acontecer, Deus sempre avisa para nós tomarmos cuidado.
a partir de hoje não tem mais adoração aqui a Deus. A partir de hoje não tem mais aqui holocausto, sacrifício para Jeová. Aí ele vai no reino da Síria e diz para o rei da Síria: olha, luta comigo quando os meus inimigos tentar se levantar contra mim. Por quê? Porque no reino de Samaria, que já estava sob o domínio dos assírios, o rei que estava lá era ainda de Israel, com permissão dos assírios. Ele tenta se unir com seus inimigos, com seus aliados, e tomar o reino de Israel. Um irmão querendo derrubar o outro. O irmão querendo tomar o território do outro. O irmão querendo tomar aquilo que Deus deu para o outro. O reino de Samaria queria tomar o que era de Judá. Aí o que Acais, que estava no reino de Judá, faz? Ele vai se aliar com os inimigos e diz para ele: ó, se você não está contra a gente, se você não está a favor da gente contra os nossos inimigos, eu vou dar tudo o que vocês quiserem. Tudo. Eles lutam a batalha deles, eles ganham. Sabe o que Acais faz? Acais entra dentro da casa de Deus, pega ouro, pega prata, pega os utensílios que é usado para sacrifícios para Deus e leva para aqueles que usariam para desonra do nome do Senhor. A casa de Deus havia se tornado uma bagunça, faziam o que queriam, a imoralidade havia tomado conta da casa de Deus. E Deus olhando do céu, como quem diz assim: aí antes que a lâmpada de Israel se apague, eu vou levantar alguém para acender a lamparina no nosso meio. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Acais tira o que era de ouro, de prata, as riquezas dentro da casa de Deus. Diz assim: eu não estou nem preocupado com o que Jeová vai pensar. Tira tudo, o brilho sai, a cara de Deus é fechada e ninguém mais adorava. Fecha as portas. Só que uma coisa que eu aprendo aqui, que todos nós, você pode viver até 100 anos, 120 anos, quanto for, mas uma hora eu e você teremos que morrer. E chegou a hora de Acais morrer. Quando Acais ele vai morrer, a Bíblia Sagrada diz que aparece em cena um filho que ele não conseguiu matar. E este moço, com o nome Ezequias, quando seu pai morre, ele aparece em cena e toma posse do trono. O reino de Israel estava completamente contaminado. O espiritual de Jerusalém estava completamente destruído. Ninguém queria mais saber de Deus. Ninguém queria mais se consagrar. Só que quando aquele moço assume o trono, a primeira coisa que ele vai fazer não é os seus súditos chegam para ele: rei, qual é a primeira coisa que o senhor quer fazer? E a primeira coisa que ele quer fazer não é conhecer a dimensão do seu reinado, não é passear pelos seus palácios e ver os grandes monumentos, as grandes construções que ele tinha agora como mandatário daquele reinado. Não. Ele não estava preocupado com as grandes alianças que ele faria politicamente para continuar crescendo o seu reinado. Não. A primeira coisa que ele se preocupa em saber é aonde é que está a casa de Deus, para que possamos restaurar o altar. Glória! Antes de ele se preocupar com a coroa na sua cabeça, ele diz: eu não estou preocupado com a coroa na minha cabeça, eu não estou preocupado com o cetro na minha cabeça, eu não estou preocupado quantas damas de honra eu vou casar, eu não estou preocupado quantas alianças eu vou fazer politicamente, eu estou preocupado é que o meu reinado seja marcado por um homem que foi restaurado pela presença de Deus. E nessa noite eu digo para mim e para você: Deus, Ele quer restaurar os nossos templos, Deus, Ele quer restaurar nossas vidas, Deus, Ele quer restaurar nossos altares.
que têm status, se eles que são aplaudidos pelas multidões estão fazendo isso, no que há de ser de nós? Deus não está preocupado com o nome de ninguém. Deus não está preocupado com quantas curtidas, com quantos likes você vai ter. Deus está preocupado se na tua vida ainda tem desejo de ser encharcado pelo fogo do Espírito Santo. Eu lembro muito bem, quando eu cheguei neste lugar, querido, quantas vezes um servo pequeno pegava esse microfone e fazia uma oração simples, e a glória tomava conta deste lugar. Eu não estou dizendo que isso mudou, mas eu estou dizendo que a presença de Deus, ela quer nos acender, ela quer nos renovar, ela quer nos encher. Se você acreditar nisso nessa noite, você vai sair daqui cheio, cheio, cheio da presença de Deus. Eita glória, só você que crê, exalte o nome do Senhor. Glória. Exalte o nome do Senhor, porque Deus nessa noite está nos dizendo: eu vou começar a restaurar a sua vida, eu vou começar a mudar o cenário que está a sua história. Glória a Deus. Quando Ezequias se assenta no trono e ele junta a sua comitiva com o objetivo de ir até a casa de Deus, de fazer uma restauração. Eu imagino, querido, sabe, os anos em que Acaz, seu pai, ficou no trono, Deus havia tirado a sua mão, a sua presença não estava ali. Porque quando Deus não é bem-vindo no lugar, você acha que Deus ele vai ficar paparicando? Deus ele se retira. E eu imagino Deus se afastou e deixou o povo andar como ele quer. Porque quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, muitas das vezes Deus ele fala assim: ó, já que você quer, já que você não quer se alinhar, se colocar na posição, então siga a vontade que você quer. Depois não vem chorando. Então Ezequias ele agora pega a sua comitiva e vai até o templo de Israel. Quando ele chega no templo de Israel, já viu aqueles filmes de casa muito antigas, onde as pessoas que tentam visualizar por trás do portão, do lado de dentro, está tampado de matos, não dá para enxergar. Estava mais ou menos assim a casa de Deus, não dava para enxergar o que estava lá dentro. Então Ezequias ele diz: olha, eu quero aí no meio do povo homens de coragem que quebrem corrente para a gente entrar dentro da casa de Deus. Primeira coisa que Deus vai fazer nos nossos dias para haver uma restauração, Deus vai quebrar todo o cadeado, toda a corrente que está prendendo aquele que é filho e filha de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, e eu não sei como é que tem sido os teus dias, os teus anos. Se você se sente amarrado, se você se sente amordaçado, você que era usado por Deus, que cantava, que pregava, e hoje o teu vigor não é o mesmo. Eu vim te dizer nessa noite da parte de Deus: tem quebra de corrente aqui hoje, tem quebra de cadeado aqui hoje. Você vai ser liberado, você vai ser restaurado. Deus vai te dar novamente aquilo que é teu. A unção vai voltar para dentro de você. Glória. Glória a Deus. Quebraram as correntes e entraram com muita dificuldade, empurraram o portão e conseguiram entrar. Aí Ezequiel, eu quero aqui agora homens de coragem agora aí, ó, para cortar mato, vamos cortar capim, vamos cortar grama, vamos colocar isso baixo para que a gente comece a enxergar panoramicamente do tempo de Deus. Aí vem homens cortando com foice, vem homens cortando com tesoura, começa o corta-corta e uma corta que eu aprendo nessa noite para ver a restauração. Deus vai começar a cortar aquilo que ainda não está exaltando o nome dele. Ele vai começar a passar tesoura, ele vai começar a passar espada, ele vai cortar manias, ele vai cortar aquilo que não está exaltando a ele. Você vai ser restaurado, mas ele vai começar a cortar e vai doer, mas o nome dele vai ser exaltado, a glória dele vai chegar.
eles veem a glória de Deus, veem o templo. E o interessante é aquilo que eu já falei. Quando eles olham para o templo ainda estava brilhando. Acais roubou o que estava dentro. Roubou a prata, roubou o ouro, roubou todas as riquezas que estavam dentro do templo. Mas do lado de fora continuava brilhando. O que eu aprendo com isso? Tem muita gente que só está brilhando por fora, mas dentro dela o seu brilho já está apagado. Tem muita gente que está brilhando, e às vezes é um brilho até bonito, mas só está por fora. Só que Deus nessa noite, Ele quer que o brilho que está fora também venha dentro de você nessa noite. Deus, Ele quer que nós sejamos restaurados por Ele, e o nosso brilho e a glória dEle venha não somente mostrar para as pessoas, mas também venha estar dentro de nós. Vivemos em uma sociedade onde a gente se preocupa muito no que os outros vão achar a nosso respeito. E a gente sempre maqueia, penteia o cabelo, passa o perfume, bota uma roupa bonita, porque a gente quer que as pessoas vejam o nosso lado bom. Mas Deus sabe o que está dentro de mim e dentro de você. E antes que as pessoas se preocupem com a tua aparência, Deus, Ele quer mostrar quem é você por dentro. Deus, Ele quer transformar você por dentro. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Mas nessa noite vai haver uma purificação de dentro para fora. De dentro para fora. Você vai sair daqui hoje cheio da presença. Aleluia, glória a Deus, querido, porque Ele está aqui neste lugar. Então a Bíblia diz que agora Ezequias, ele entra dentro do templo. Ele agora diz: eu quero agora aqui as pessoas que trabalham na faxina, vamos levantar, vamos varrer, vamos tocar. E outra coisa, vamos agora chamar os levitas, vamos chamar os sacerdotes. Por quê? No reinado de Acais, quando Acais fechou as portas do templo, o que aconteceu? Os levitas e os sacerdotes não estavam mais exercendo a sua função, não tinham mais utilidade. Ezequias chama ele e diz: vem, porque é tempo de restauração, e vocês vão voltar a exercer o chamado que Deus deu para cada um de vocês. Ei, você que há muito tempo está com tua ferramenta preparada, como parada, com teu instrumento parado, Deus está dizendo: afina a ferramenta, afina o instrumento, afina o chamado, afina a voz, prepara o joelho, começa a subir o monte, porque vai haver uma restauração novamente. Você vai voltar a sentir fome, a sentir sede, a sentir desejo. Deus vai começar a trazer um sopro de vida para você. Você vai ser aquele crente, quando você aceitou a Jesus, que quando só ouviu glória a Deus, Deus já te tomava línguas, já te usava no mistério. Deus quer fazer isso novamente para a sua igreja. Deus, Ele tem interesse de que sua igreja seja avivada. Mas antes do avivamento ele chegar, Deus, Ele precisa colocar algumas coisas que estão fora dentro do lugar. Às vezes, queridos, nós estamos na presença de Deus, e às vezes ali existem algumas manias que a gente quer continuar cultivando. Alguns, como diz lá no Nordeste, alguns sexos, algumas manias que nós precisamos abrir mão para que o milagre de Deus venha chegar na nossa vida. Enquanto a gente estiver apegado a isso, não tem restauração para a nossa vida. Tem tanta gente por aí, igrejas abarrotadas de pessoas debaixo de promessa de milagre, mas não tem o que realmente Deus quer, que é a obediência. Quer receber o milagre? Quer ser abençoado? Seja obediente, que Deus, Ele vai fazer grandes milagres na sua vida. E
assim, ó, vamos agora nos santificar. Porque os instrumentos estão afiados. Os instrumentos estão prontos para ser tocados. Mas antes de qualquer coisa, vamos colocar a nossa vida em santificação. Ah, irmão, quanto tempo tem que tu não faz um jejum? Quanto tempo tem que tu não se consagra? Quanto tempo tem que tu não ora pela madrugada? E Deus essa noite dizendo, eu quero um encontro contigo na intimidade. Não é só no meio da igreja, não é só no meio da multidão. Eu quero você no quarto, eu quero você no oculto, no escondido, porque é lá que eu vou marcar a tua história. Deus vai trazer à tona aquilo que foi quebrado. Ele vai restaurar a sua casa. Quem acredita nisso, exalte a Ele, porque Ele vai tirar o que não presta e vai colocar aquilo que exalta o nome dele. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, receba a presença dele aí. Glória. Quem é de guerra é pra guerrear. Quem é de peleja, cante. Quem é de guerra é pra guerrear. Quem é de peleja é pra pelejar. Peleja aqui, peleja, Senhor. Peleja da minha vida, peleja, meu Senhor. Peleja, peleja, meu Senhor. Peleja aqui, me ajuda, por favor. Quem é de guerra, vem a cabeça do Senhor. Essa guerra, porque nessa noite Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai fazer glória. Quem te vê pra baixo vai ter que te ver pra cima. Quem te vê humilhado vai ter que te ver exaltado. Quem quer te ver porque nessa noite Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer a cura. Vai adorando, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é. Não existe nenhuma ferramenta preparada contra ele, você que vai prosperar. Você vai sair daqui sabendo que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor. Rapaz, o negócio é bom. Se eu tivesse voz, eu ia. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus ele continue abençoando a sua vida. Espero que de alguma forma essa palavra tenha falado com você nessa noite. Glória a Deus. E tenha plena certeza que o Senhor, Ele só chama a atenção e exalta aquele que Ele ama. É verdade. Glória a Deus. Todo filho, ele aprende que a exortação do seu pai não é para lhe matar, mas é para que ele venha aprender. Porque quando Deus ele nos chama a atenção, é porque Ele se preocupa conosco. E nessa noite, Deus ele vai fazer pela sua vida aquilo que você tanto necessita. Mas primeiro, algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Talvez você vai dizer ai, talvez você vai dizer ui, mas no final você vai cantar o hino da vitória. Glória. Amém? Aplauda o Senhor. Eu agradeço.